Vamos para mais uma questão. Essa é uma questão dificinha também, uma questão que não costuma cair, né? Geralmente as questões não são desse tipo aí. Deixa eu só. Paciente relata a sensação de calor, eritema, né? E sudorese na região iniciada por qualquer estímulo gustatório, após lesão traumática da glândula parótida. A descrição do caso clínico é característica do quê? Deixa eu só... Não estou conseguindo sair aqui do slide, só um momentinho. Então vamos lá. A Alessandra está perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai, tá? Pode deixar que vai ficar gravada sim. Eita, foi para... Então vamos lá. Guará também, paciente relata sensação de calor, eritema e sudorese na região iniciada por qualquer estímulo gustatório, após lesão traumática da glândula parótida. A descrição do caso clínico é característica da... Poderia por eliminação, como o Jonathan falou, né? Cialadite crônica, síndrome de Sjögren, parotidite aguda bacteriana, cialometaplasia e síndrome de Frey. Olha, essa é uma pergunta que não é uma pergunta das mais fáceis, não é uma pergunta simples, tá? E pela divergência de alternativas aí que vocês colocaram também, eu vejo que essa questão diferenciaria. Então, é importante, né, quando a gente coloca essas questões, quem for prestar aí Piracicaba, Marília, é importante estudar todas essas lesões. A gente já falou na aula passada, se eu não me engano, que tinha... a VUNESP, ela gosta de lesões de glândula, e essa alternativa aí guarda uma relação com lesões de glândula. O Saulo falou, né? Se a alometaplasia forma lesão parecida com carcinoma, sim, né? Pode formar lesão parecida com carcinoma mucoepidermoide, principalmente, que é uma lesão de glândula. Mas olha como essa questão é uma questão difícil. Quando fala de sensação de calor, eritema e sudorese, na verdade, quando fala de calor e eritema, a gente poderia pensar numa infinidade de diagnósticos, porque calor é uma característica de uma inflamação. Então, a gente poderia ficar com, por exemplo, cialadenite crônica, né? Parotidite aguda bacteriana, poderia ficar com até cialometaplasia, né? Poderiam ser possibilidades. Mas aí ele fala da questão de sudorese. Esse é um papel, uma palavra-chave nesse enunciado aí que a gente tá lendo. Então, essa sudorese e esse início por qualquer estímulo gustatório é indicativo, como o Jonathan falou aí, por eliminação, e a Valéria também colocou agora por último, de síndrome de Frey. Isso é incomum, eu particularmente nunca vi, tá? Um caso de síndrome de Frey, e até por isso depois a gente vai fazer um pouquinho de um resumo a respeito de síndrome de Frey. E aí, essa questão de sudorese, estímulo gustatório, você acaba eliminando a cialadente crônica, síndrome de Sjögren, lembrando, síndrome de Sjögren tem relação com xerostomia, xeroftalmia, aí, parotidite aguda bacteriana teria relação, né, com um edema, um avermelhamento mesmo, e nenhuma dessas lesões, por exemplo, estariam relacionadas com lesões traumáticas na região de glândula parótida. Então, né, por eliminação, mas sem dúvida é uma questão difícil, uma questão complicada. Lembrem-se, né? Então, quando há uma lesão traumática na região de parótida, isso vai ser descrito como síndrome de Frey. É raro, eu particularmente nunca vi um caso de síndrome de Frey, né? E muitos dos casos, como o enunciado mesmo está colocando, estão relacionados com essa lesão traumática em região de parótida. Priscila. Não, mas tem também questão, viu, Priscila? Até na última, na Superclass 60, que eu falo
das últimas mesmo provas da VUNESP, tinha uma questão de adenoma pleomorfo carcinoma mucoepidermoide, tá? Então, essas são as três penúltimas provas, porque na Superclasse 60 eu falei das 3 últimas provas, né? Então, aqui, mas cai também, tem até nas 3 últimas provas caiu sobre isso. Então, falou de síndrome de Frey. Vamos fazer um resuminho sobre síndrome de Frey, né? Só para a gente, vocês terem esse assunto bem. Síndrome de Frey, o que é? O paciente pode desenvolver rubor facial, então esse eritema que foi falado, e sudorese ao longo dessa distribuição do nervo auriculotemporal a qualquer estímulo gustatório. E da onde eu tirei esse resuminho e aonde foi tirado, né, o que foi perguntado lá na questão? Do livro do professor Neville, que é o que eles utilizam, né, como referência principal quando a gente pega questões de estomatologia na banca VUNESP. Então, lembrem, avermelhamento, um eritema facial, e sudorese, né? O paciente acaba suando, né, ao longo dessa distribuição do nervo auriculotemporal a algum estímulo gustatório. Então, quando o paciente vai se alimentar, por exemplo. E, geralmente, a síndrome de Frey acontece por lesão do nervo auriculotemporal após alguns episódios. Por exemplo, após abscesso na parótida, algum trauma, uma cirurgia mandibular, por exemplo, uma cirurgia ortognática, ou em até 40% dos casos de parotidectomia. Então, eu marquei errado, né, na paratidectomia, parotidectomia, que é a remoção da parótida, por exemplo. Quando que faz essa remoção? Por exemplo, quando o paciente está com um tumor na glândula salivar, você tem que remover a glândula inteira, ou uma parte. 40% dos casos de parotidectomia acontecem, né, o desenvolvimento de síndrome de Frey. E aí, isso são pacientes que a gente acaba não vendo muito, porque, né, primeiro que lesões de glândula salivar ou neoplasia de glândula salivar não são das mais comuns, né? E os pacientes tratados a gente vê mais dificilmente ainda. Então, tem essas situações aí que a gente podem engatilhar, né, o desenvolvimento da síndrome de Frey. Então, guardem isso, que foi uma pergunta de Guaratinguetá, né? Quem vai prestar Marília, Piracicaba, tem que ficar de olho nisso, tem que voltar a estudar, porque foi uma pergunta da VUNESP.